Bom dia. Na continuidade no conteúdo, hoje a gente vai ver um pouco sobre o sistema de regeneração. Vamos ver um pouco de análise de como analisar a floresta, né? Uma análise, chama de análise fitossociológica, para você ter conhecimento de como é o padrão da floresta, para um trabalho de recuperação de área degradada, de enriquecimento, né, de regeneração. Isso é muito importante, né? É uma variável importante de ser analisada quando se trata de recuperação. Ok, então, sistema de regeneração. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em um ambiente que vai se desenvolver ao longo do tempo, que ele vai ser sustentável, né? Que ele por si só consiga se perpetuar. Né? E aí a gente pode pensar no termo sustentabilidade também quando a gente pensa em produção. A gente fala produção sustentável. O que seria uma produção sustentável? A produção sustentável é aquela que vai produzir o alimento, no caso, a gente pode pensar de forma que os outros ambientes, a floresta, a água, ela seja preservada, né, de forma que você não ocorra em impactos diretos sobre os outros ambientes, né? E o ser sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade sustentável, é você perpetuar ao longo do tempo para as próximas gerações. Então, quando a gente coloca ele como princípio básico do manejo de uma floresta, né, ou de povoamentos naturais, é ser sustentável, é você ter ao longo do tempo aquilo ali se autorregenerando. Né? Então, quando a gente vai pensar em produção de grandes áreas agrícolas, inevitavelmente a gente vai ter a área que vai ser de ambiente florestal ali, né, APP. Né? Na Amazônia, a gente precisa deixar uma reserva legal consideravelmente grande, e você também precisa pensar na área de proteção permanente ao longo das águas, dos córregos, das nascentes, né, e que isso está muito em discussão de questões climáticas, né, de extremos climáticos que estão sendo discutidos, que a gente está acontecendo isso nesses extremos climáticos por falta de vegetação. Né, a gente chama de aquecimento global, que muito tem a ver com essa questão de emissão de gases de efeito estufa, né, muito carbono, né, o CO2, e a manutenção da vegetação. Então a gente precisa considerar alguns aspectos, né, que estão relacionados com a regeneração natural das espécies que estão ali, das remanescentes, né? A gente precisa considerar elas para projetar o que vai vir para frente, de como a gente vai conduzir isso para frente, né? E hoje a gente cada vez mais, né, falando ainda em sustentabilidade, o mercado quer produção, né, quer comprar produtos que seja sustentável, né, que venha de florestas certificadas de áreas plantadas. Né? Um grande exemplo disso é a moratória da soja. Né? Lá em 2005, 2006 teve essa moratória na soja, né, que foi um acordo firmado entre diversos entes em que não se abriria mais floresta para plantio de soja, né, e que a soja que viesse de áreas abertas, né, de novas áreas abertas, elas não seriam comercializadas como sustentável. Né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A moratória, eu já li uns dois, três trabalhos falando que a moratória em si ela não surtiu tanto efeito como esperado, né? Ela sim teve um efeito, mas não tão quanto esperado. Né? A gente ainda continuou abrindo áreas de floresta para plantio de soja.
né? Então, isso também é exemplo de sustentabilidade, né? Hoje o mercado, né? A Europa em si ali, eles querem comprar os nossos produtos que sejam produzidos de forma sustentável. E aí fica sempre aquela discussão de eles já acabaram com a floresta deles, agora eles estão preocupados com as outras florestas. E também a gente sabe que a gente não precisa mais tanto abrir área para aumentar tanta produção. A gente tem muito solo que hoje está degradado, mas que pode ser trabalhado e voltar a ser altamente produtivo. É só que isso custa mais caro do que você abrir uma nova área. O problema é que de abertura de novas áreas, no momento a gente vai não mais ter áreas para serem abertas, né? Então, talvez investir em recuperação de solo seja mais interessante para a produção do alimento. Então, características ali. Então, quando a gente vai falar em sustentabilidade, é importante a gente ver ali as características qualitativas e quantitativas, né, futuras, como que a gente está hoje, como a gente vai estar no futuro. Então, são informações que são muito relevantes para a gente conhecer de uma área, de uma espécie, um fragmento florestal, né, para você ter ideia de como vai ser uma recuperação daquela área. Se você tiver um plano de recuperação de área degradada ali, né? Então, você precisa levantar algumas informações, e essas informações a gente chama de levantamentos florísticos e fitossociológicos da regeneração natural, né? O florístico é conhecer a espécie, família, né, que tem ali, e as fitossociologia a gente vai ver que é conhecer o extrato que a gente chama de extrato horizontal, né, que são informações de diâmetro ali, de número de plantas, de quanto tem de cobertura. Então, isso são informações que a gente chama de fitossociologia. E o estudo da composição florística, né, da estrutura fitossociológica das formações, ele vai oferecer os subsídios, né, para a gente compreender melhor a estrutura e a dinâmica, né, de como é a estrutura, como ela está estruturada, qual que é a dinâmica, o que tiver em dinâmica. Dinâmica é como ela vai se estabelecer, como ela vai crescer, novos indivíduos vão chegar, então isso é uma dinâmica florestal. Né, e tem alguns parâmetros prescindíveis para isso, né, para a gente conhecer eles e, e ter a regeneração dessas comunidades, né, e trabalhar com elas. Então, a estrutura horizontal de uma floresta, né, e que a gente precisa conhecer. Né? Então, ela é a organização e distribuição espacial, né, a gente pensar no espaço, numa área, é como essas espécies estão distribuídas naquela área ali. Então, a gente tem densidade, frequência, dominância, o índice de valor de importância e o índice de valor de cobertura. Né? Então, o índice de valor de importância, na atualidade, ele está sendo mais chamado de valor de importância, né? Tirar a palavra índice, e o índice de valor de cobertura, conhecido como valor de cobertura, mas é a mesma coisa. Então, isso a gente vai ter essa informação para cada espécie que foi mostrada numa área. E aí, o que vem a ser a densidade? Né? A densidade nada mais é do que o número de indivíduos de cada espécie ali, o conjunto de espécies que vai compor a comunidade. Então, se você fez um levantamento, você encontrou total ali 5 indivíduos de uma certa espécie, então aquela é a densidade, a frequência dele, a densidade dele, é como que ela se distribui ali. A densidade absoluta diz respeito ao número de indivíduos total de uma mesma espécie por unidade de área, né? Então, quantos indivíduos a gente tem total ali naquela área, isso é a densidade absoluta. E a densidade relativa, dada em porcentagem, que é a participação daquela espécie no número total, né? Então, se você tem 100 espécies, você tem 100 indivíduos totais ali distribuídos em algumas espécies. E uma espécie tem 10 indivíduos, né, a densidade absoluta dela é 10, a densidade relativa seria 10%, né, que é 10 de 100. Então, isso é a densidade relativa. Né, e é dado pela fórmula posta aí. Eu não vou me ater a explicar a fórmula, depois eu vou fazer um exercício, e aí no exercício acho que fica mais fácil de entender, né, mas é o que eu expliquei, né, o número total de indivíduos dividido pela área total amostrado. Aqui, o NI é o número de indivíduos dividido pela área, essa é a densidade absoluta, DA. Densidade relativa, número de indivíduos, né, da espécie I, dividido pelo total, né, de espécie, a densidade total, que é a soma de todos desses aqui, vezes 100. A gente tem valores percentuais.
A frequência vai expressar o número de ocorrência da determinada espécie nas diferentes parcelas, né? Então, em cada parcela ali, quantos indivíduos a gente tem. Uma frequência absoluta, ela é obtida pela porcentagem das parcelas, né? Então, ela vai ser o número percentual. Se a gente tem 10 parcelas, ela ocorre em 5, então a nossa frequência absoluta é 50. 50%, ocorre em 50% das parcelas ali. E a relativa é a soma das frequências, né, dividido ali, igual a gente fez a relativa da dominância. Né? Olha aqui, ó. Então, a frequência absoluta, ela é o número de unidades amostrais, né, em que ocorre a espécie. Então, se você tem 10, ela ocorre em 5, aqui seria o 5, a frequência absoluta, dividido pelo total, o número total de amostras. Então, você teria 5 dividido por 10, vezes 100, 50%. E a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo somatório das frequências absolutas. Então, sempre o valor relativo ele é relativo ao total. Um outro parâmetro é a dominância. Então, a dominância ela vai expressar a influência que cada espécie tem na comunidade, né, através da sua biomassa. Então, a gente vai calcular o que a gente chama de área basal. A área basal nada mais é que se você cortar a árvore ali e olhar por cima dela, é aquela área ali daquele círculo, né, que a gente tem ali em cima da árvore cortada, é quanto a gente tem de dominância da espécie ali, quanto a gente somar todas aquelas áreas basal, quanto isso é percentual do todo, né? Então é um parâmetro que expressa a influência de cada espécie na comunidade através da biomassa. A dominância absoluta, ela é obtida através da soma das áreas basais, é que eu falei, você vai somar todos, e a relativa é o valor da espécie dividido pelo total, né? Tá aqui, ó. A área basal da espécie, em metros quadrados, tá aqui dividido pela área que a gente tem, a área mostrada. E aqui a dominância, né? Então a dominância relativa, ela é a área basal daquela espécie dividido pela dominância total, né? A somatória dessas dominâncias vezes 100, que é um valor percentual. O valor de importância, né, é o somatório dos valores relativos, então a gente vai somar densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa, e a gente tem o valor de importância. Né? Então, o valor de importância, ele é muito importante quando a gente for analisar ele, é porque ele pode lá, uma espécie X pode ter o maior valor de importância naquela área. Porém, a gente precisa avaliar se aquele maior valor de importância na área, ele é devido à área basal, né, que seria a dominância, ou ele é devido à densidade, né, que é o número de plantas. Porque você pode ter muitas plantas finas, então você vai ter uma densidade alta com uma dominância baixa. Né? Então, isso é indicativo que aquelas plantas podem ser plantas jovens. Ou você pode ter uma dominância relativa muito alta, que você tem uma árvore muito grande daquela espécie, e a densidade é baixa, tem poucas árvores. Então, quando a gente analisa o valor de importância, o índice de valor de importância, é muito interessante a gente olhar de onde vem ele, né? O que está mais influenciando? É muita dominância, é a densidade ou é a frequência que o indivíduo ocorreu em diversas parcelas? Então, isso tem que ser tudo observado. E o valor de cobertura, né? Então, o valor de cobertura ele vai dar ideia mesmo só de quão é essas árvores, né? Se elas são árvores grossas, árvores finas, e a densidade, né? Se elas ocorrem muitas, né, árvores naquela localidade, né? Então, a gente só vai somar a densidade relativa e a dominância relativa. Então, aí a gente tem o valor de cobertura. Uma outra análise que a gente tem que fazer é a estrutura vertical, a análise estrutural da análise de estrutura vertical, né, da ideia da importância da espécie. Então, a gente vai analisar ela em altura, né? Estratos ali a gente vai dividir em estratos. E aí isso é muito ligado àquela questão que foi discutida, acho que ontem, antes de ontem também, sobre a questão das árvores serem clímax, serem dominantes, ou pioneiras, né? Se elas crescem muito rápido, então a gente pode ter um estrato pioneiro que cresceu muito rápido, que é o estrato mais alto da floresta. E a gente também tem um estrato intermediário ali das árvores que cresceram mediamente e o estrato inferior das que cresceram menos, né? Então a gente pode estabelecer ali
extratos, né, e calcular esses extratos. E as espécies que possuem o maior número de indivíduos, representado cada um dos extratos, né, então ela vai apresentar uma maior importância ecológica no povoamento. Né? Então, para definir extrato, né, você vai estudar a posição sociológica, né, então você estabelece extratos de altura total dos indivíduos, então você pode pegar a maior altura, dividir por 3, talvez, você vai ter 3 estratos ali, se você tem maior altura 20, dividido por 3 vai dar em torno de 6,3, não, mais um pouco, né, vai dar 3,18, sobra 2, 6,6 mais ou menos ali, né, 66 e vai. Então aí você tem o extrato inferior, que ia até 6,6 metros, o intermediário de 6,6 até 13,2, e de ali para cima a gente tem as maiores, o maior extrato, né? Então é isso, a altura dominante. Você vai pegar a altura dominante e vai dividir por 3 lá. Isso obtém os estímulos dos valores absolutos ali relativo da posição. Então, quantos você tem de plantas e quão relativo aquilo é ao total. Né? Então, a estratificação da UFRO aí, né, que é mais ou menos o que eu expliquei, né? Você pega a altura dominante da floresta, né, determina qual a altura dominante, o extrato inferior é menor do que 1/3 da altura dominante, o médio é de 1/3 a 2/3 e o superior acima de 2/3, né, que foi o que eu expliquei. E aí você pode calcular um valor fitossociológico, né? Que seria você somar ali, né, o valor fitossociológico, né? Ele é o número de indivíduos naquele extrato, né, dividido pelo total de indivíduos do extrato vezes 100. Então, aí a gente tem o valor fitossociológico da espécie naquele extrato. Né? E a posição sociológica, né, que a gente vai ter ali, calcula a posição sociológica, que é o somatório do que a gente encontrou aqui do valor fitossociológico, né, da espécie, vezes o número de extratos amostrados ali, em J. Então, a gente pode calcular o percentual também, que seria dividir essa posição sociológica absoluta pela quantidade total, né, somatória. E a composição florística, né, que vai indicar o conjunto de unidades taxonômicas que compõem a floresta, que eu falei, né? O levantamento florístico, você vai determinar ali o que existe, né? Isso é uma tarefa muito difícil de ser realizada, porque identificar a espécie, normalmente a gente conhece algumas ali por nome popular, né? E muitas espécies, 2, 3 diferentes, têm o mesmo nome popular. Então, para você fazer um levantamento florístico que tenha muita credibilidade, você precisa fazer mesmo uma identificação botânica, né, com nome científico, família ou gênero, né? Então, muitas das vezes você precisa de um taxonômico, um botânico, né, para te auxiliar nessa tarefa. Então, o conteúdo teórico, né, ele é esse, né? Então, hoje o que a gente vai ver aqui, eu vou ensinar como a gente fazer esses cálculos, né? E por que de fazer esses cálculos? A gente vai precisar fazer esses cálculos para conhecer a floresta. Se você está trabalhando com uma recuperação de uma área, eu não vou precisar fazer os cálculos, tá? Mas eu vou ter que acessar esses valores em alguma literatura para me ter um parâmetro de como era aquela floresta anteriormente, para me fazer um plano de recuperação que condiz com aquela realidade. Né? Porque vamos supor que a gente tinha ali anteriormente, hoje a gente fez uma análise da estrutura ali da regeneração ou da área mais próxima ali, e a gente tem uma espécie com um valor de índice de valor de importância alto ali, uma espécie X. Então quer dizer que aquela espécie ela tende a dominar naquela área. Então, possivelmente, se eu plantar mais daquela espécie, eu vou ter mais sucesso, né? Se eu plantar mudas ou fornecer semente mais daquela espécie, eu vou ter muito mais sucesso no meu plano de recuperação. Por outro lado, você vai ter espécies ali que vai ter o valor fitossociológico bem baixo e de nada adianta você querer plantar muito dessa espécie para tentar recuperar aquela área que você não vai ter sucesso. Né? Então, analisar isso é muito importante para o sucesso do seu plano de recuperação, né? Para a sua recuperação, para a regeneração de qualquer área. Eu tinha deixado lá no sistema uma planilha de Excel,
né, que tá, como chamam ele lá, de diagnóstico florestal, né? E deixa eu projetar aqui. Então, essa planilha que está lá, eu vou usar alguns comandos no Excel aqui, talvez interessante até quem não tem muita intimidade com o Excel vai conseguir aprender algumas coisas aqui. Eu acho que a gente vai utilizar a tabela dinâmica, não sei se todo mundo conhece aí dentro do Excel, e tabela dinâmica resolve 50% dos problemas de Excel, ou até mais, você resolve com tabela dinâmica. Né? Então tá aí, né, uma área, né, uma área aí de dimensão, uma área onde eu fiz uma amostra, né, nem coloquei o tamanho da área, porque o tamanho da área não influencia nesses cálculos, né, isso não vai ter influência nenhuma. O que vai influenciar aqui é as parcelas, né? Então, o que, que seriam as parcelas? Deixa eu só abrir aqui um negócio para mostrar uma coisa para vocês. Só então uns conceitos básicos aqui, né? Eu vou explicar um pouquinho uma coisa de como é feita essa amostragem, só para a gente não ficar tão perdido aí na linha do tempo, né? Então, a gente pensar numa área, né? Eu desenhei aqui uma floresta, desenhei uma área retangular, que é mais fácil para mim desenhar aqui no, no PowerPoint, né? Desenho no PowerPoint, a gente pensar que foi uma área que a gente fez um levantamento e é essa área aqui de floresta. Né? Então, eu peço. Aí eu fiz aqui um levantamento que são as parcelas. Né? O que, que seriam as parcelas? As parcelas são unidades menores aqui dentro de onde eu vou coletar informações. Né? Então, eu falei ali 11 parcelas, né? Então, vamos supor que elas estão aí distribuídas ao longo dessa área. Vou desenhar 3 aqui. Né? Então, distribuir 11 parcelas aqui ao longo dessa área. Normalmente, a gente faz o que a gente chama de grade sistemática, né? Ó, aqui, ó, uma sistematização, né? Elas estão distanciadas entre si em distâncias iguais, né? Então, ó, vou fazer aqui. Tem 11, eu vou apagar. Vamos supor que aqui não tem. A gente tem uma área que não é. Vou fechar aqui. Vamos supor que opa, comentário não. Aqui é preenchimento sólido, preencher de marrom. Eita, isso aqui só. Imaginar que aqui seria a nossa floresta e aqui uma área adjacente ali. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. As 11 parcelas, né? Então, quando a gente fala aí no Excel que a gente tinha 11 parcelas de 10 por 250, então provavelmente minhas parcelas eram da seguinte forma, né? Eu tenho aqui 10 metros por 250 metros, né? Aqui elas vão ter 250 metros. Então, 10 por 250, e aqui dentro eu levantei todas as informações das árvores, né? Então, eu peguei lá a árvore 1, é a árvore, sei lá, é uma pata de vaca, né? Eu vou deixar os nomes aqui vulgar, que a gente chama, né? O nome regional, talvez. Então, achei ali uma pata de vaca, aí eu medi o diâmetro dela, ou a circunferência dela, né? Eu medi a circunferência dela total ali, eu encontrei que ela tem
meio metro, né, 0,50 a circunferência total dela. Eu passei a fita ali, deu 50 centímetros. E a altura dela foi, sei lá, 10 metros, 8 metros. Então eu tenho informação ali, árvore 1, tá, dessa parcela. Eu peguei todas as árvores aqui dentro, depois todas dessa, todas dessa, todas dessa, todas dessa, e assim foi sucessivamente. Eu levantei informação de todas as parcelas. Então aí eu voltei para o escritório e tenho as informações que estão nessa planilha. Ok? Então eu tenho aqui a parcela, né? Colocar um filtro aqui, né? Vim aqui nessa opção aqui e ativei um filtro, só para me ter um controle. Eu dei uma olhada aqui, eu tenho 11 parcelas. Aí aqui os indivíduos, né? Que a gente chama de indivíduos, são as árvores dentro da parcela, né? O indivíduo 1, né, dentro da parcela ali, ó. E aí, opa, aqui, até aqui. Né? Então, aqui os indivíduos, né, dentro da parcela. A gente está com o número errado aqui, que seria 1, 2, 3, né? E assim sucessivamente até a gente terminar o levantamento. Aqui. Sim, 36 indivíduos aqui dentro dessa parcela. E assim sucessivamente. Eu não vou numerar todos aqui, porque para mim agora isso não vai ter interesse. Então, cada informação, né, de cada um, né, na parcela 1, o indivíduo 1 é uma pata de vaca, a altura lá em campo foi estimada em 8 metros, né, medida, e o CAP medido lá, né, a circunferência, que é a circunferência a 1,30 metros do solo, né, que a gente chama de circunferência à altura do peito também, né, mas é a 1,30 metros do solo, 0,48. Poderia trabalhar com diâmetro também, né? Mas em campo normalmente a gente vai pegar a circunferência. Depois, se você quiser transformar isso aqui para diâmetro, é só você pegar e dividir isso aqui por π. A π é aquela matemática lá, né? 3,14, alguma coisa, né? Então você dividiu, você tem o valor do diâmetro, né? Então aqui é a circunferência, que é a circunferência total, e o diâmetro, né? De uma ponta a outra é a circunferência dividida por π. Como aqui a gente não tem intuito de utilizar o diâmetro, não vai mudar a nossa análise, eu vou tirar ele fora aqui, ok? Então, o que a gente quer aqui? A gente quer entender a estrutura fitossociológica, né, dessa floresta, né? A gente quer entender como que são esses indivíduos, quem tem maior índice de valor de importância ali, né? Quem aparece mais vezes ou que tem árvores mais grossas, né? Então a gente tem que calcular densidade, dominância e frequência, né? Então, para a gente começar aqui, eu preciso calcular a área basal. A área basal ela é chamada de G. Então, a área basal nada mais é do que você olhar por cima, né? Igual eu falei. Você olhou por cima ali, é aquela área correspondente daquela árvore. Então, a área basal a gente calcula pela forma de área do círculo, né? Normal. Como a gente tem circunferência aqui, eu vou pegar a circunferência ao quadrado, né? Ou posso fazer circunferência vezes circunferência. Mesma coisa, circunferência ao quadrado. Vezes π. No Excel, quando eu faço o π ali, eu coloco, né, lá, o π ele retorna 3 ponto... Ah, não está aparecendo para vocês aí. Ele retorna 3,14, né, o valor. Só que quando eu uso essa fórmula π, eu preciso abrir e fechar parêntese aqui, para ele me retornar o valor de π que vai multiplicar, e divido por 4. A circunferência está em metros, eu vou deixar em metros minha área basal. A área basal é dada em metros quadrados, né? Então, aqui, a área basal, 0,18 metros quadrados para essa planta. Então, isso quer dizer que a área dela ali a 1,30 é 0,18 metros, né? Isso é a área. A gente está falando só em área. Eu posso aqui dar 2 cliques, né? Aqui nesse cantinho aqui do Excel, se eu der 2 cliques, ele vai fazer o cálculo, repetir o cálculo para todo mundo, né? Ó. Ele apenas repetiu o cálculo. Ó.
circunferência ao quadrado, né? Circunferência vezes circunferência, vezes π, dividido por 4, é a área do círculo, né? Se eu colocasse aqui ao quadrado, é a mesma coisa, né? Quadrado. 18 para todo mundo. Então, aqui eu tenho informação, né, de área basal. Agora, que eu falei, o que é importante é que a gente saber fazer no Excel, a gente vai resolver muitos problemas nossos aqui, que é uma tabela dinâmica, né? Então, para mim fazer uma tabela dinâmica, eu tenho que selecionar todos os dados que eu quero que estejam nessa tabela dinâmica. No meu caso aqui, vou selecionar a parcela, indivíduo, o nome vulgar, a altura, a circunferência e a área basal. Se eu fizer essa seleção aqui, for no meu teclado, apertar lá o Shift, né, aquela setinha para cima ali do lado esquerdo, e lá onde tem aquelas 4 setas no teclado e apertar para baixo e segurar o Ctrl, ele vai selecionar todo mundo, que é o que eu preciso. Selecionar todo mundo. E aqui em inserir, né, eu tenho a função da tabela dinâmica, que é bem essa no cantinho aqui, a tabela dinâmica. Clicar aqui, ele vai perguntar, né, se são esses itens aqui que estão selecionados, ok. Ele vai abrir essa janela. Né? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber, para mim começar meus cálculos, os indivíduos, como que eles estão distribuídos nas parcelas. Né? Então, eu posso selecionar aqui parcela e colocá-la nas linhas. Ó. Então, olha só o que eu fiz. Ó. Eu selecionei parcela aqui dentro do quadrinho. Ela veio para valores, mas eu não quero em valores, eu quero ela em linhas. Né? Então, as parcelas de 1 a 11. Ok? E aí eu posso pegar aqui a área basal. Na verdade, eu vou pôr parcela em colunas. Parcela, vou voltar aqui, deixa eu fazer de novo. Ó, eu vou pôr a parcela aqui, na verdade, o nome vulgar primeiro, né? Então aqui eu quero saber esses indivíduos todos aqui, né? São do 4 até o 77, eu tenho 74 indivíduos diferentes aqui. Eu clico aqui, ele sumiu lá porque eu cliquei na célula. Eu cliquei aqui, ele aparece. Então, eu quero saber como que eles estão distribuídos nessas parcelas. Então, tá aqui os indivíduos, parcela. Né? Então, ao invés de ser soma de parcela, eu vou trazer parcela para a coluna. Já vai aqui, ó. Parcela de 1 a 11. E eu posso selecionar a área basal. O que ele fez aqui, né? Ele somou a área basal, porque apareceu aqui, ó, valores de área basal. Vou tirar daqui, sumiu. Selecionei a área basal, está em valores. Ele somou. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quantos indivíduos tem em cada parcela. Eu posso pedir para ele contar para mim aqui. Ó. Então, agora ele fez para mim uma contagem. Ó. Vamos lá. Abobrão, indivíduo conhecido como abobrão. Ele ocorre na parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7 não tem. Ele ocorreu na 8, na 9 não, na 10 sim, na 11 não. Na 1 tem 2 indivíduos, na 2, 3, na 3 tem 6, na 4, 3, na 5 tem 1, na 6 tem 1, na 8, 3, na 10, 1, totalizou 20 indivíduos. Então, o que eu fiz aqui foi, peguei a informação de quantos indivíduos ocorrem em cada parcela. Como que eu fiz isso? Eu peguei a área basal e pedi para me contar a área basal. Ele só falou, ó, aqui o indivíduo abobrão na área 2 tem 2 cálculos de área basal, então eu tenho 2 indivíduos. Né? Lá na parcela 3, eu tenho 3 cálculos de área basal, então eu tenho 3 indivíduos. Né? Então, isso é a primeira informação. Eu vou copiar isso aqui tudo e vou tirar daqui. Ó. Copiar, copiei tudo. Ctrl C. Eu vou abrir aqui embaixo uma outra planilha nova e vou colar aqui como número, ó. Botão direito para colar, né? Eu copiei lá, poderia ter dado um Ctrl C, né? Igual eu vim aqui, ó. Vou voltar aqui.
Eu voltei aqui, eu selecionei tudo que eu quero, botão direito, copiei. Vim aqui nessa outra planilha, botão direito, vou colar especial, né? Caso não apareça isso aqui, a gente vai em colar especial e valores. Porque se eu colar normal aqui, ele vai trazer a tabela dinâmica para cá, não vai trazer só os valores, e eu quero só os valores. Ok? Então tá lá, ó. Aqui só para a gente não perder aqui informação, né? Aqui a gente tem a espécie, é mesmo que com o nome vulgar, né? A gente tem espécie aqui e aqui a gente tem, eu vou mesclar aqui. Eu cliquei, selecionei todos, mesclei, aqui a gente tem parcelas, ok? E aqui a gente tem total geral. Eu corto por total. Deixa eu esse trem aqui amarelo para não misturar com as nossas informações. Okay? Tá, vamos lá. Então aqui eu tenho o número, né, por parcelas cada um, né? E aí eu posso fazer o cálculo da densidade relativa. Né? O que é a densidade relativa? Densidade relativa nada mais é do que, vou escrever aqui, peraí. Densidade relativa. A densidade relativa, se a gente olhar no nosso material, né, ela é o número de indivíduos, né, de cada espécie ou conjunto que compõe a comunidade, isso é a densidade. A densidade relativa, ela vai ser dada pela soma das densidades, né, e NI ali, que seria o número de indivíduos da espécie, dividido pela área. Eu já fiz isso aqui. Eu meio que dividi ele aqui já pela área. Então, a densidade relativa é o valor total, tá aqui 20, é igual a 20 dividido por total, ó, 446, total geral. Isso aqui vou multiplicar por 100. Isso vai ser a minha densidade relativa desse indivíduo nessa área. O que eu posso fazer aqui? Ó? Essa célula aqui, deixa eu apagar esse 100, ó. Vou fazer aqui só para me mostrar uma coisa. Eu selecionei o total de indivíduo abobrão, o total que eu tenho dele, para me fazer a relativa, então é ele dividido pelo total. Então aqui dividido. Quando eu clicar aqui no total, eu vou dar um F4 no teclado, aí aquelas teclas de cima, o F4. O que o F4 vai fazer? Ele trouxe esse cifrão para cá, ó, cifrão, cifrão. O que eu fiz? Eu travei o valor na coluna, a coluna é dada pela letra, e travei o valor na linha. O 77 aqui está travado, travei na linha. Por que eu travei? Porque eu quero que esse número aqui não mude quando eu selecionar para todo mundo, né? Então, eu vou dar lá o igual, eu esqueci, multipliquei por 100, porque é um valor percentual, né? Com 4,48% é a densidade relativa. Então, quando eu clicar duas vezes aqui, ele vai calcular para todo mundo e vai estar travado nesse valor aqui, porque eu fiz aquele F4, que ele travou esse valor aqui, a célula M77, para não mudar quando eu fizesse esse cálculo. E aqui o interessante para a gente conferir é fazer a soma. A soma disso aqui tem que dar 100. Por quê? Porque a gente está falando em valor percentual. Então, ok. Então, aqui a gente calculou a densidade relativa. Densidade relativa. Ok? Se a gente quer o índice de valor de importância, a gente precisa de densidade relativa, dominância relativa e frequência também. Então, agora eu preciso calcular a minha dominância relativa. Para me saber minha dominância relativa, se a gente for lá no material e consultar, né, a dominância, ela vem da área basal. Então, ela vai expressar a influência daquela espécie da área. E, então, eu preciso da minha área basal.
Tá, mas como que eu vou trazer essa informação de área basal para cá? Vou deixar aqui o G. Posso voltar lá na minha planilha dinâmica? E aqui eu posso pedir a soma agora. Antes eu pedi para contar, eu queria saber quantas árvores tinha. Então eu contei a área basal. Agora eu posso fazer aqui, ó, mudança. Eu cliquei aqui, configuração do campo de valor. Eu quero que ele faça para mim a soma da área basal. E aqui tem N informações que a gente pode pedir para ele fazer. Ele vai fazer a soma. Então ele somou para cada uma das parcelas, mas o que me interessa é isso aqui. Vou copiar só isso aqui, ó, que é a soma total. Para você. Soma total, ok? Vou voltar lá na minha planilha que eu tô e vou colar ela aqui, ó, de novo como número. Então agora eu tenho aqui a informação de área basal. Então aqui densidade relativa, a área basal, que seria a dominância absoluta. Então isso aqui é a dominância absoluta do abobrão. Vou até trocar aqui, ó. Dominância absoluta. Ok? Embaixo eu tenho o somatório. Quero saber dominância relativa. Então aqui, dominância relativa. Na verdade, isso aqui é dado por D e R, né? A dominância. A densidade, desculpa. A densidade é dado por dA e dr, né? Então aqui é dominância relativa. Aqui dominância, densidade, desculpa, dominância é absoluta, pode ser dA aqui. E aqui dominância relativa seria DOR, que é a dominância relativa. Dominância relativa é esse valor aqui, né, da absoluta, dividido pelo total. Aí, novamente, F4 para me travar o total lá embaixo, vezes 100, porque é um valor relativo. Então, aqui, posso fazer a soma. 100, ok. Certo? Agora, eu preciso fazer a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, a frequência, o que é a frequência? A frequência é quantas vezes aquela espécie aparece nas parcelas, né? Em quantas parcelas ela está ocorrendo. Né? Então, isso eu preciso saber, vamos supor que, ó, abobrão. Qual que é a frequência absoluta? Né? FA. Frequência absoluta do abobrão. É a quantidade de vezes que ele aparece dividido pelo total de parcelas. Então, aqui eu posso usar uma fórmula que chama conte-número. Conte-número. Então, ele vai calcular que essa conte é conte.num. Tá? Deixa eu apagar aqui, só para me ler o que ela está falando. Ela calcula o número de células de um intervalo que contém número. Então, eu vou selecionar o intervalo, ela vai contar quantos tem número. Então, conte-num, eu vou selecionar qual intervalo? Vou selecionar as minhas 11 parcelas aqui, ó, esse intervalo aqui. Então, eu quero sair, ele vai contar para mim quantas parcelas tem. Então, eu vou fechar aqui e vou dar um ok. Não terminou, não, tem mais coisa. Só para a gente ver, ó, ele contou que tem 8. 8. Conferiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Então, ele contou para mim que o bobrão acontece em 8 parcelas. E aí eu vou dividir pela quantidade de parcelas. Qual é a quantidade de parcelas nossa? É 11. Então, eu vou colocar um 11 aqui. Okay? Então, tá aqui, ó, a frequência absoluta dele é 0,72. E aí eu posso fazer isso também para todo mundo. Ó. Então, o que ele está me falando aqui? Ele está me falando o quê? 0,72. É tipo como se fosse 72% das parcelas acontece sobre o Abrão. Vamos ver uma que está 100% aqui. Ó. Aqui é 1.
Então, em 100%, em todas as parcelas, eu encontrei esse leiteiro. Ó. Então, esse leiteiro é indicativo de que é uma espécie que você, por recuperar uma área, ele vai precisar aparecer dessa área próxima ali, ou uma floresta que você está usando como parâmetro para sua recuperação. Porque ele acontece sempre. Ele está distribuído em toda a área. Agora, se a gente olhar aqui, ó, Itaúba, ó, a Itaúba ela aconteceu apenas em uma parcela. Então, em 9% só da área tem Itaúba. Então, é uma espécie que naquela região ela não acontece muito. Ok? Então, aqui eu vou fazer a soma. Né? Vai dar um número aqui mais aleatório. Né? Porém, eu preciso dele para me fazer a minha frequência relativa. Frequência relativa vai ser igual. Então, tudo que é relativo a algo. Né? Então, a gente está fazendo aqui, quando a gente fez dominância relativa, ele é relativo à dominância absoluta. É isso aqui. Desculpa, densidade. Densidade relativa. Relativo a isso. Dominância relativa. É relativo à dominância absoluta. Então, agora, frequência relativa, ela é relativo à frequência absoluta. Então, aqui vai ser igual a isso, dividido por total novamente, F4, para travar a informação, vezes 100. Então, a minha frequência relativa do abobrão é 3,33%. E para todo mundo, aqui é igual a soma, e aqui eu já fiz do lado, eu posso puxar aqui então, vai somar para mim, 100%. Então, agora, eu já tenho as informações que eu preciso. Ó. Esse total aqui, eu vou até mudar o nome dele para dominância absoluta. Vou mudar aqui de cor para a gente enxergar melhor o que a gente está fazendo aqui. Olha lá. Então, isso aqui foi os cálculos que a gente fez. Dominância absoluta relativa, densidade absoluta relativa, dominância absoluta relativa, frequência absoluta, frequência relativa. Então, agora a gente vai calcular o índice de valor de importância. Ou também, né, pode ser chamado de índice de valor de... ou valor de importância, que seria só o VI, né? Então, é a mesma coisa. Então, se a gente observar lá, o que é o índice de valor de importância? Grave isso aqui, em questão de prova. Eu estou até falando que é a questão da prova. O que é o índice de valor de importância? É igual à soma das variáveis relativas. Né? Então, vai ser densidade relativa mais dominância relativa mais frequência relativa. É igual. Então, aqui eu tenho meu índice de valor de importância 19. Vou jogar aqui e vou somar para conferir se está certo. 300 está certo. Por que está certo? Porque é 100 mais 100 mais 100. Todas as relativas elas fecham em 100. Tem 300. Tá, mas o que isso me mostra, professor? Vamos lá aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui agora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu fiz uma... Inseriu aqui, peraí. S... Só que o que eu fiz aqui? Eu fiz novamente essa linha aqui, só repliquei ela, porque aqui em cima tem algumas coisas mescladas, porque a gente tem duas linhas aqui, e aqui eu vou precisar fazer
uma classificação, se eu fizesse lá ia dar errado. Então, vou selecionar todo mundo aqui, ó. Vou tirar o total fora, não vou deixar ele entrar, né, na minha seleção. E vou pedir para classificar. Então, vai abrir essa janela aqui para mim, né? Eu fui lá em classificar. Eu vou fazer de novo. Vou vir aqui em classificar, classificação personalizada. Né? Deixei marcado que o dado tem cabeçalho, porque está escrito os cabeçalhos ali, né? Selecionei aquela linha. Eu quero classificar por índice de valor de importância, o valor da célula do maior para o menor. Ok? Ok. Beleza? Então ele classificou para mim aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui para a gente conseguir enxergar tudo, tá? Chegamos tudo agora. Então, para mim, o Taxi, ele teve o maior valor de importância. Então, vamos analisar por que ele tem o maior de valor de importância. Ó, a densidade dele. E a densidade dele absoluta nem é tão alta, né? Tem valores mais altos. Agora tem um 51 aqui do leiteiro. Mas, primeira coisa, ele aconteceu em todas, né? Então, a frequência dele, ó, absoluta aqui, foi 1, a relativa foi 4,58, que seria a frequência relativa mais alta, referente a 1. Então, a gente já tem a frequência relativa alta. A dominância relativa dele é 15 e a densidade é 6. A gente vê que a densidade ainda não é a maior, né? Porque você tem aqui 11. Mas a dominância, sim. Então, a gente tem árvores mais grossas. Então, a gente tem... Se a gente analisar esses dois primeiros aqui, ó, os dois têm a mesma frequência relativa. Então, isso não descarta nada, não traz informação nova para a gente. A gente sabe que os dois vão ocorrer em todas as parcelas e eles têm uma distribuição ampla naquela área. Mas a densidade relativa, ela já me mostra outra coisa. Opa, a densidade relativa dele, do Taxi, é menor. Ah, então, peraí, o que a densidade está me falando? Que eu tenho menos indivíduos do que o leiteiro. Porém, esses indivíduos que eu tenho a menos são indivíduos mais grossos. Porque olha só a dominância. Quando a gente está falando em área basal, que a gente está olhando por cima ali, a gente tem muito mais área de Taxi, ó. A área basal do Taxi é muito maior, ó. Então a relativa dele é 15, aqui é 4, dá o quê? 3 vezes, né? Quase 4 vezes, né? O valor. Então aqui a gente tem menos indivíduos, mas esses indivíduos são mais grossos. E aqui a gente tem mais indivíduos, mas esses indivíduos são mais finos. Então isso que eu estava falando, a gente tem que observar esse tipo de coisa, que vai te dar uma informação para esse valor de importância. Mas aí cabe também ver com a espécie lá, né? Ah, ela sim, tem indivíduos maiores, ela é dominante ou não, né? Então isso que a gente fez aqui agora vai dar a ideia da fitossociologia, né? De como aquelas espécies se distribuem na área, qual o potencial, qual espécie que a gente vai ter mais foco. Se a gente for aqui, ó, no menor índice de valor de importância, ó, espinho-santo, aconteceu apenas um indivíduo. Então, a gente pegar aqui, ó, todos esses aqui, ó, deixa eu ver, ó, todos esses, ó, aconteceu apenas um indivíduo na área. Taoba, Oarita, Taturuba, Farinha Seca, Axicá, Morototó, Garapera. Aqui ontem vi alguém perguntar, não sei se não lembro se foi o Wilson, acho que a gente conversou sobre a Garapera ontem. Pata de vaca, balata. Né? Então ela acontece, ó, pente macaco, sangra d'água e espinho santo. Acontece apenas uma vez. Ó. Não será que é uma espécie que você vai ter que ter um foco em colocar ela naquele plano seu de recuperação de área degradada para aquela área ali, se você estiver analisando as áreas mais próximas, os dados que você tem? Não é tão importante assim, né? Porque só tem um indivíduo. Será que esse indivíduo vai sair bem num plano de recuperação, né, num PRAD? Provavelmente não, porque se ele não se estabelece ali naturalmente, por que a gente vai gastar energia em ter ele ali, né? Em querer ter ele ali? Né? E aí a gente vê aqui que, como a gente só tem um indivíduo, né, tanto a frequência relativa quanto a densidade vai ser igual, né? O que vai mudar vai ser a dominância. O que mudou o índice de valor de importância um pouco entre eles aqui, ó, é só a dominância, que tem árvores um pouco mais grossas do que que as outras, né? E a guarita foi a árvore mais grossa nessas aqui. Então aqui a gente fez essa análise, né, de
fitossociológica, né, da estrutura horizontal. E para a gente fazer a análise da estrutura vertical, como que seria essa análise da estrutura vertical? A gente pode fazer ela também por espécie, né? Vamos fazer ela por espécie. Então, eu vou voltar aqui na minha planilha dinâmica. Agora eu vou pedir aqui, eu nem vou querer, que ele não preciso nem que ele analise para mim por parcela, né? Posso pedir só a informação da espécie e aqui, ao invés de área basal, a gente vai analisar a altura agora, né? Vou tirar daqui. Então, aqui eu tenho soma de altura, mas eu não quero somar, né? Eu quero uma média. Então, a altura média desses indivíduos, né? Ali dentro. Então, eu vou pegar aqui essas informações. Eu posso sempre copiar sem medo aqui, porque a planilha dinâmica ela sempre ordena em ordem alfabética, né? Então, sempre vai ser igual. Eu volto aqui, eu posso colar aqui agora, ó. Chamar de H. A altura, ela é no meio florestal é conhecida como H. Né? Sempre quando você for colocar uma sigla para altura, vai aparecer H. Vou colocar aqui como altura média, para a gente saber que é a média. Para todas as alturas aí, tem uma informação que eu vou precisar coletar aqui agora, porque para a gente fazer os estratos, né, a gente vai dividir em 3 estratos, né? Então, o que eu posso fazer aqui para dividir os estratos é pedir para ele calcular para mim a máxima. Ele vai. Por que ele retornou aqui? Pedir maior aqui mesmo. Maior também vai dar certo. Igual. Valor máximo. Aí calculou, ó, máximo, a altura máxima que eu tenho e a altura mínima. Mínima. Então aqui é igual mínima. De novo, se deu esse erro aí. Minimoa, será? Acho que é isso, é. A fórmula aqui é minimoa, tá? Então, por isso que eu só mudei a fórmula. Então, tem o máximo e o mínimo, né? Então, aqui eu posso fazer os extratos, né? Então, eu posso pegar aqui a diferença, ó, para me fazer os extratos. O que eu estou fazendo aqui é calcular o extrato, né? Diferença igual a 17 menos 2 vai ser 15. Então, eu vou ter extratos igual a 15 dividido por 3. Opa! Igual a esse dividido por 3, 5 metros, né? Então, eu vou ter extratos de 5 metros. Eu vou ter 3 extratos, extrato 1, 2 e 3, eu vou ter até 5, mínimo é 2, né? Então, de 2 a 7 é um extrato, de 7 a 12 é outro e de 12 a 17. O que eu posso fazer, eu sei aqui que é 5 metros, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu só copiar essas informações daqui para me fazer uma coisa. Perguntava é como que eu vou vir agora aqui colocando extrato aqui, né? E eu posso fazer isso para cada árvore. Ah, eu vou vir um por um, não. Eu posso fazer aqui, ó. Deixa eu colar aqui como número, só para eu não perder essa informação. Eu vou fazer aqui, ó. Extrato 1, 2, 3, né? Então, o extrato 1 vai ser 2, né? Igual a 2, que é o mínimo, mais o 5, que é o extrato. Então, vai até 7. Igual a esse mais 5. Opa.
mais o 5 aqui, 12 e 7. Então o extrato 1 vai até 7, o extrato 2 até 12, e o extrato 3 até 17. Eu posso vir aqui, ó, extrato. Tem uma fórmula Excel que é se. Eu vou pedir para ele fazer tudo isso para mim, essa análise aqui, ó. Então, se essa célula aqui for menor, olha lá a forma como que eu estou montando, ó. Se essa célula é menor, vou colocar o 7 também, né? Menor ou igual a 7, ponto e vírgula, ok? Com ponto e vírgula no Excel é então. Então, ele retorna para mim 1, que é o extrato 1. Então, então novamente, ó, se essa célula aqui for menor ou igual a isso, ele retorna 1. Ah, não é. Então, vamos fazer outro se. Se essa célula é menor, um pouco maior, eu errei aqui também, o menor é esse aqui mesmo, menor ou igual, se essa é menor ou igual a 12, vou até colocar aqui, ó, 12, só que o que aconteceu? Como eu escolhi o 7 aqui e o 12, se eu puxar eles vão andar lá, então eu preciso vir aqui e travar, ó, F4, F4, eu estou travando essas aqui para a hora que eu puxar elas não mudarem. Então, ele vai me retornar, eu tenho que colocar entre aspas, porque é uma letra, né, é considerado uma letra, ele vai me retornar 2. Então, se ele analisar não é 1 nem 2, então, se não for nem 1 nem 2, ele me retorna 3. Vamos ver se deu certo. Então, o que eu fiz? Ó? Eu pedi para ele olhar aqui esse número, 14. O 14 ele é menor do que 7? Não. Então, eu não vou retornar 1. Ele é menor do que 12? Não. Então, também não retorno 2. Então, eu vou retornar 3. Então, isso que eu fiz aqui. Vamos ver se deu certo. Ó. Sim, fez uma correção para mim. Tá certo. Ó. Viu? Puxei aqui o 10, 2. Ó. Extrato 2. Vamos ver um número aqui, o 6. Ó. Vamos puxar aqui até o 6 para a gente ver. 6, extrato 1. Então, ele vai colocar para mim essa espécie, as alturas médias dela, em qual extrato que elas estão. Ó. Então, eu deixei tudo automatizado. Ó, aqui só um exemplo que eu tinha falado. Se eu não colocasse aqui travado com F4, fecharia da forma como tal. Não travei. Ok? A hora que eu puxo, como eu estou puxando para descer, ele vai descer todas as informações. Ó. Olha lá. Por que ele retornou 3? Porque ele não tem o que analisar. Ele vai retornar todo mundo 3, porque ele já perdeu a fonte de informação dele. Ó. Aqui seria 1. Mas como ele perdeu a fonte, ele só sabe que quando não tem nada, que foi esse aqui, ele vai voltar 3. Ó. Então, por isso que eu preciso deixar travado. Ó, voltou 1, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Que isso não faz parte. Okay? Então, aqui a gente tem a análise da estrutura vertical. Então, aqui nós teríamos as informações das espécies por extrato. Se eu fizer aqui, ó, quantas espécies está em cada extrato? A gente pode fazer uma contagem aqui numa tabela dinâmica nova. Não vou pegar o total não, tá? E vou aqui, ó, inserir aqui uma nova tabela dinâmica, ok? Pego espécie, extrato. Jogo o extrato para cá. Vou somar. Opa, não. Aqui eu vou ter uma planilha igual lá, não é? Na verdade, eu tinha que fazer extrato aqui, espécie aqui. Então, das 74 espécies, 20 está no extrato 3, que é o maior, é as maiores árvores. 33 delas estão no 2 e 21
No 1, se eu quiser saber como essas espécies estão, eu posso pegar elas e distribuir por extrato. No extrato 1 são essas aqui. No extrato 2 são essas aqui. E no extrato 3 são essas aqui. Ok? Só sei que o conteúdo é meio muito diferente, né, do que vocês estão vendo, do que vocês já viram no curso. Talvez seja um pouco difícil de entender, porque tinha muita coisa que foi visto antes, né, nas questões ecológicas para chegar aqui, mas o que vocês precisam saber é olhar esses números e um pouco entender mais ou menos, não, tá, eu estou com um plano de recuperação de área degradada e vou olhar uma fitossociologia de uma área próxima e é isso aqui. É mais ou menos entender isso. Vocês procurarem, tem muito material na internet explicando tudo o que tem antes ou que vai ter depois, né, se vocês precisarem de mais conteúdo, assim. O que eu quero que vocês entendam aqui, que eu falei que é a questão de prova, né? É entender como que eu cheguei no índice de valor de importância, o que eu somei para dar um índice de valor de importância. Eu não fiz uma coisa aqui, quer ver? Deixa eu só voltar. Teve uma coisa que eu não mostrei para vocês, eu vou fazer ali rapidão de novo. Eu não fiz o valor de cobertura, eu lembrei agora. Eu fiz o índice de valor de importância, depois fui para o extrato e não fiz o valor de cobertura, né? Ou índice de valor de cobertura, ó, IVT. Porque o índice de valor de cobertura ele é apenas a soma da densidade da dominância relativa. Ele não leva em consideração a frequência, né? Então, ele é um índice que é um pouco menor do que esse aqui. Ele só dá ideia de cobertura. Por que ele dá ideia de cobertura? Você vai olhar a área basal que está sendo ocupada e quantas plantas tem ali, né, a densidade relativa dela. Então é isso que eu preciso que vocês entendam, né, e saibam para dominar esse conteúdo que tem na ementa de vocês lá, né, que eu estou seguindo, que tem na ementa do proposta para o curso para o curso de silvicultura dentro do curso de agronomia, né? Então é saber que o índice de valor de importância ele vem de dominância relativa, densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa. Índice de valor de cobertura vem de densidade relativa e dominância relativa, que vai dar ideia de cobertura. E olhar aqui que quanto maior o índice, né, maior é a presença daquela espécie na área, mas nunca esquecer de olhar junto a dominância com a densidade, porque você pode ter aqui você poderia ter aqui um índice de valor de importância 20 para você chegar aqui, você tem uma amostra, só um indivíduo, porque você tem um indivíduo muito grosso e o resto era tudo muito fino. Então, seu valor veio bem aqui no alto, você tem que ter também esse olhar de não olhar apenas o índice, mas procurar entender que a densidade, a dominância e a frequência que formam esse índice, eles têm que estar bem distribuídos também em comparação com os outros. É porque eu poderia ter aqui, formando aqui a densidade é um número, né? Então aqui tem muitos, né? Mas aqui, vamos supor que aqui, ó, deixa eu ver aqui naquela 1. Aqui, ó, dominância. Imagina se eu tenho uma árvore dominância dela aqui, perdi a coluna de novo, é aqui. Aqui. Dominância absoluta. É a O. Essa árvore aqui que deu 0,94, imagina se ela tem 2 aqui de área basal. É que seria uma árvore muito grossa, assim, ó. Olha só, a gente vai procurar aqui o pau-sangue, ele está com... Eu não perder, que seria mudar. Ele está com 0,65 de valor de cobertura, né? 0,65 de valor de cobertura e 1,48 de valor de importância. Se eu mudar ali para 2, ó, ele vai para 1,71 aqui, ó. Ele já vai lá para perto da onde tem mais de um indivíduo, ó, que já tem 2 indivíduos, mas ele só tem um. Então é importante a gente entender esses valores aí, ok? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta?
Ana Paula, é você que está com problema para acessar lá o material, não é? Deixa eu ver aqui no grupo. Isso, professor. Então, o problema lá é seu e-mail, tá? Que eu não consigo deixar aberto para quem é fora da rede da Unemate. Ah, Então tem que entendi. ser institucional. Eu Então, tentei, eu tentei cadastrar, mas eu não consegui. Eu não mas seu sei. CIGA, você abre o CIGA sem ter e-mail institucional? Normal, e tá cadastrado, só que para abrir os vídeos, eu não consigo cadastrar o institucional. Provavelmente você usa o Google Chrome? Isso. Então, provavelmente o seu Google Chrome você está usando com o seu Gmail. Aham. E eu Então, tentei aí você não cadastrar, daí... conseguiu abrir o Chrome com o seu institucional. Não, porque daí você coloca lá para abrir uma nova conta, ele já diretamente coloca como Gmail. Não, mas aí você vai em conta existente, então. Você vai conseguir resolver seu problema. Ah, eu vou tentar ver então Quando depois. você for, ao invés de você. Deixa eu só parar.